quando na universidade se trabalha, se estuda e se pesquisa. Bueno, me voy a compartir la pantalla, pero aviso que está toda en portugués. Escrevi mucho, porque no es mi perfil escrever mucho en PowerPoint, pero como no hablo muy bien español, deixo acá para você acompanhar e vou procurar falar despacito e agradeço a todos a paciência e depois de terminada estou à disposição para algumas considerações ou perguntas. Muitas graças a todos, vou compartilhar minha pantalla, ok? Se ve muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, acá está la información sobre la conferencia, ¿no? Então, o título da minha conferência, Considerações Teóricas para uso de teóricas e metodológicas, ou para uso de tecnologias digitais na educação matemática. Então, eu faço parte do programa de estudos pós-graduados em educação matemática da Pontifícia Universidade Católica. Então, vou apresentar algumas considerações iniciais. Nós temos vamos apresentar algumas considerações teóricas no contexto das tecnologias digitais que possam subsidiar a educação matemática. Então, o objetivo desta palestra é incentivar todos que aqui estão, os participantes, a refletir sobre os cenários educacionais dessa era digital, especialmente em relação à educação matemática, né? A educação matemática, ela pode empregar uma ampla gama de recursos tecnológicos. E as pesquisas têm demonstrado resultados positivos com seus usos dessas tecnologias, não é? Bom, mas, no entanto, apenas o acesso a esses recursos não garante a aprendizagem significativa por parte dos alunos. Então, nós consideramos que uma formação continuada de professores pode permitir oportunidades para aprendizagem ao longo da vida e promover uma renovação nas práticas de ensino. Então, nós vamos indicar aqui algumas possibilidades ou potencialidades teóricas, metodológicas para o ensino e para a aprendizagem da matemática no contexto das tecnologias digitais, e nós esperamos contribuir para superar os desafios que estamos vivendo nesses novos tempos, tá? Então, vamos lá. O momento atual, tá? Nós estamos, no momento, passando por revoluções nas escolas devido à pandemia. E os procedimentos para a volta às aulas presenciais vai exigir de todos uma postura diferente, uma postura nova, e as ações que estamos habituados a tomar, né, a vivenciar, elas deverão ser reestruturadas, né? O ensino remoto que estamos vivendo exigiu o uso de tecnologias que para muitos de nós, para muitos professores, era desconhecida, tanto por professores como por alunos. Então, a volta ao presencial certamente vai exigir, de algum modo, a continuação de alguns procedimentos adotados na pandemia, né? O que hoje não faz mais sentido pensar em uma educação sem tecnologia,
Também não faz mais sentido dizer se a tecnologia é importante na escola, a presença da tecnologia na escola é importante ou não. Não faz mais sentido discutir isso daí. Ela já existe na vida dos professores e dos alunos, isso é um fato que não se pode discutir. Então, no Brasil, nós temos dois documentos, que é o Plano Nacional de Educação, com vigência de até 2024, e nesse plano apresenta a importância do avanço tecnológico no país. E ele destaca que incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e o ensino médio, e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem. No Brasil, os ciclos eles estão divididos em infantil, fundamental e ensino médio, e depois a universidade. A partir de 2018, foi instituído o que chamamos de Base Nacional Comum Curricular, que é BNCC. E ela é uma referência nacional para todo o Brasil, para os currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do distrito, dos municípios. E neste documento há propostas pedagógicas para as instituições escolares. Tá? Nessa BNCC, ela apresenta 3 grupos distintos, as orientações. Tá? Para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E as indicações para o ensino fundamental e o ensino médio se dividem por áreas no documento. Tá? Não só matemática, mas para todas as áreas. Tá? Então, a BNCC ela pode ser considerada como um documento que norteia a inclusão das tecnologias digitais e do pensamento computacional como aspectos fundamentais e que devem fazer parte das ações de ensino nas escolas, refletindo na necessidade da formação inicial e continuada de professores para o enfrentamento dessas ações. Eu chamo a atenção aqui a inclusão das tecnologias digitais, que é um fato, e o pensamento computacional. Atualmente nós estamos desenvolvendo, juntamente com professores de Portugal, Cabo Verde e também de Angola, um projeto onde eles estão desenvolvendo propostas para introduzir o pensamento computacional, que também aí tem um aspecto, um suporte teórico, que só estou falando agora, mas não vou apresentar nesta apresentação, né? Mas para vocês ficarem sabendo que existe esse projeto que estamos desenvolvendo. Tá? Como competências, a Base Nacional Comum Curricular, ela orienta para competências e para habilidades. Como competência específica, ela orienta para compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais, incluindo, evidentemente, as escolas, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ainda ela chama a atenção que o papel das tecnologias no desenvolvimento de competências é relevante e ficou mais evidente a partir do isolamento social e adoção do ensino remoto em tempos de pandemia. Os professores, de modo geral, pelo menos aqui no Brasil, não é? Eles tiveram que se reinventar para agir em sua prática docente.
porque muitos não tinham o hábito de usar a tecnologia. E com o ensino remoto, em todo ambiente escolar de todos os anos, o professor realmente teve que se reinventar, né? Nós estamos usando Teams, outros tinham que usar Google Meet, Classroom e etc., né? Então, tiveram realmente que se reinventar. Né? Existe um autor, né, Romero Torri, aqui no Brasil, Romero Torri do Brasil, ele apresenta e diz que o uso consciente das tecnologias de informação e comunicação na educação pode trazer benefícios tais como gerar objetos educacionais capazes de aperfeiçoar as aulas e os recursos, contribuir para a assimilação de conceitos e na potencialização dos métodos de estudo dos alunos, melhorar as metodologias de ensino dos professores, ajudar na produção de material didático da melhor qualidade. Então, ele indica para uso consciente dessas tecnologias. Mas, para isso, não é necessário uma formação continuada do professor, para que ele consiga levar a inclusão da tecnologia digital para a sua atuação diária. Né? Os professores, eles precisam, não só os professores, acho que atualmente no mundo, né, de trabalho, todo mundo tem que estar se atualizando constantemente, né? Porque a evolução é muito rápida. Os alunos já estão conectados e usam a tecnologia com muita facilidade, própria de um nativo, que eles chamam de nativo digital. Eles têm seus celulares, seus tablets, né? O grande desafio é aflorar no aluno, por vezes até desatento, a mesma atenção e concentração multifocal de quando usa uma tecnologia e está conectado. Desenvolvimento tecnológico, ele propicia alternativas para a educação, agregando aos seus recursos tradicionais ambientes digitais que permitem o aprendizado contínuo. Eles afetam o processo educacional nas mais diversas dimensões e demandam uma cultura atual de formação permanente. Temos que estar permanentemente atualizados. As tecnologias não só permitem às pessoas transformar suas ações no dia a dia, como também possibilitam novos recursos ao ensino e aprendizagem. Em todo esse contexto que eu estou aqui apresentando, nessas considerações iniciais, né, o professor, como profissional reflexivo, ele tem de optar por estratégias que vão muitas vezes de encontro com a sua formação inicial, não é? Ele tem que adotar aquilo que ele não aprendeu, não viu na sua formação. Então, o que acarreta um aumento de estresse e de responsabilidade profissional. Há uma pesquisadora aqui no Brasil, né, Pales, já em 2010, ela escreveu um artigo que está disponível na revista de Educação Matemática do nosso programa, e ela argumenta que, já em 2010, há tempos vem se falando da integração de ferramentas tecnológicas ao ensino e aprendizagem de alunos, nos diversos níveis de ensino e de professores em formação inicial e continuada. E ela questiona, né? O que será que o professor precisa saber para ensinar de forma eficiente em contextos tecnológicos? Que ferramentas teóricas têm sido construídas para estudar essa questão? Então, ela continua ainda no seu texto, apresenta ideias de alguns autores para pensar sobre a integração de tecnologias digitais em ambientes de ensino, focalizando o conhecimento que os professores precisam ter para ensinar nesses novos contextos educacionais. Então, isso é uma
uma reflexão dessa autora e chama atenção para o ano, foi em 2010. Né? Então, para atender esses desafios, é compreensível que o espaço de atuação do professor de matemática tenha um componente prático, com suporte em teorias, né? Tanto da educação como da educação matemática, né? Porque tem teorias dirigidas apenas à educação e outras dirigidas especificamente para a educação matemática, e ocorra em um ambiente propício para que suas propostas didáticas sejam exequíveis e apresentem resultados positivos com impacto nas avaliações dos alunos. Tá? Nós vamos iniciar e vamos trazer a primeira consideração teórica para subsidiar esses momentos aqui que nós estamos vivendo, né? E também para subsidiar a nossa prática docente. Então, vamos lá. Como primeiro aporte teórico que eu vou apresentar aqui, e que a Palles considera também, naquele artigo que eu citei, ela considera a abordagem do conhecimento tecnológico, pedagógico e do conteúdo chamado de TPCK, que são dos autores Michel Kuller, em 2006. Vale, além de capacitar o professor nessas 3 bases de conhecimento isoladas, ressaltando que as novas habilidades necessárias aos professores se encontram nas intersecções entre elas. Vou falar mais um pouquinho sobre elas. Tá? Essa teoria ela é uma evolução da proposta de Schumann, de 1987. E Schumann já dizia, ele argumenta, né, sobre a importância do conhecimento pedagógico do professor em formação inicial ou continuada. E essa teoria TPCK, ela acrescenta a esse primeiro modelo, que eu vou apresentar a figura, o conhecimento tecnológico. Então, nessa TPCK, como vocês podem, essa proposta de modelo, vocês têm aí 3 conhecimentos, não é? Que é o conhecimento em amarelo, conhecimento pedagógico, em vermelho, conhecimento tecnológico, e em verde ou azul, não sei, conhecimento do conteúdo. Então, o professor, não é? Nos dias atuais, tem que ter uma formação que envolva esses 3 conhecimentos, as suas intersecções e aquele meio lá, né, o conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo. O que significa? Às vezes o professor tem um domínio, muito bom domínio, e deve ter um bom domínio do conteúdo matemático, né? Eu sempre digo que se você vai ensinar um determinado conteúdo no ensino infantil, até no ensino infantil, ensino fundamental, você precisa saber muito mais do que aquilo que você vai ensinar. Né? Saber do que aquilo o que o aluno vai ver depois que precisa daquilo que você está ensinando. Onde ele vai aplicar aquele conhecimento. Também precisa ter um conhecimento pedagógico. Como você vai ensinar esse conteúdo? Que estratégias vão ser utilizadas? E, mais, não podemos fugir da tecnologia. Temos que ter o domínio do conteúdo, o domínio pedagógico e saber usar a tecnologia, não é? Nesses 2 aspectos. Usar a tecnologia pedagogicamente, usar a tecnologia, como você vai usar a tecnologia em determinados conteúdos, que tecnologias são mais apropriadas, e, por fim, não é? Como você vai trabalhar o conteúdo pedagogicamente e utilizando a tecnologia. Então, essas são as considerações, né, desse primeiro modelo teórico que eu estou apresentando aqui, que é chamado TPCK. Né? Então, esse modelo ele é muito utilizado
nas pesquisas que os alunos do programa eles fazem quando utilizam esse modelo em suas pesquisas quando está trabalhando com formação de professores. E se vê que precisa chamar a atenção desses três conhecimentos e as suas intersecções, não é? Bem, como que a educação matemática pode contribuir nessas formações e nesses novos tempos, né? Então, para o professor se inserir em alguma dessas regiões aí deste modelo, né, que está indicada pelos autores, há necessidade de reflexão de acordo com o conteúdo que será trabalhado com os alunos. Considero que o primeiro deles deve ser sobre o conteúdo matemático que será desenvolvido. Tá? Em seguida, sobre a didática apropriada, pedagógica, para o respectivo conteúdo. E, em seguida, refletir se utilizando alguma tecnologia digital poderá contribuir para a aprendizagem do aluno. Com as intersecções consideradas, o professor pode se indagar: estou preparado, né, nesses três aspectos? E as estratégias a serem adotadas, elas partem da necessidade dos alunos, do contexto da escola, do contexto dos alunos, que são cada vez mais diversos e heterogêneos em relação aos seus interesses e necessidades de aprendizagem. Essa diversidade é um fator positivo, considerando a função democrática da escola. Mas, contudo, coloca muitos desafios ao professor e não é fácil de ser administrado. Na prática do dia a dia, alguns professores questionam se há algum material que possa ajudá-los no desafio da criação de recursos e propostas didáticas utilizando as tecnologias digitais. Muitos professores argumentam que não encontram material apropriado que possa orientá-los, que possa dar um suporte para a sua prática docente, né? A resposta a isso, em muitas situações, é a indicação de artigos, de pesquisas de mestrado e de doutorado, nas quais teóricos da educação e da educação matemática estão presentes e foram essenciais na definição de estratégias para que a pesquisa pudesse ser consolidada. Tá? O que você não encontra nos seus livros didáticos que utilizam, vocês podem encontrar na leitura de artigos, tá? Que vocês devem ter suporte em seus ambientes aí da sua cidade, do seu país, tá? E das universidades. No ensinar, é essencial ser menos intuitivo, mais prático, mais reflexivo e fundamentado nas diferentes correntes teóricas, epistemológicas, históricas, nas quais acredita o professor. E, além disso, Palles afirma que a tecnologia avança, mas o desenvolvimento de estratégias para uma efetiva integração de tecnologia, ela não ocorre com a mesma velocidade. Vamos esperar que, após a pandemia, e vivenciando o professor, que se desestruturou, né, se estruturou para poder utilizar a tecnologia no ensino remoto. Vamos esperar que, com esse avanço, né, novas estratégias podem ser encontradas por esses professores. Esse caminho não é um caminho fácil, pois não indica com praticidade uma possível estratégia que seja exequível na escola. A dificuldade de acesso às tecnologias digitais não pode ser impedimento para a sua utilização. Por quê? Pois atualmente elas estão nas mãos de quase todas as pessoas. Você usa notebook, computador, tablets e principalmente
os celulares, né? Ou o telefone móvel, que não sei como que fala em espanhol. A questão continua sendo a dificuldade na criação de estratégias adequadas, fundamentadas em teorias consistentes e que permitam a criação de recursos para serem utilizados na prática docente. Aqui no ensino remoto no Brasil, praticamente os estudantes não tinham computador em casa. Então, eles acompanhavam as aulas remotas pelo celular. Né? Então, eles manejam muito bem o celular. Qual é a dificuldade? Conexão com a internet, que era difícil. Né? E, dependendo muitos tinham que andar um bom trecho para conseguir uma conexão com a internet. Né? E, às vezes, esse celular era dividido por diversas pessoas da família, né? As crianças tinham aula ao mesmo tempo e existia um celular só para todos os estudantes, ou para o pai ou para a mãe, que também precisava do celular. Então, eles tinham celular, alguns, mas não todos conseguiam acompanhar, porque o celular era compartilhado com todos os membros da família. E daí nós temos outra questão, né? Como teorias que sustentam a educação matemática podem ser utilizadas na formação e na prática docente para apoiar a utilização das tecnologias digitais? Que estratégias e recursos podem ser criados com o suporte dessas teorias? Duas propostas, que aqui eu vou continuar apresentando, então, outras teorias, duas propostas extraídas de pesquisas que vocês encontram, que já são consolidadas, elas podem contribuir para a reflexão do professor. Essas propostas, elas foram construídas com base em algumas teorias. Eu vou trazer aqui a chamada teoria da transposição didática de um pesquisador francês, que é o Yves Chevalat, e na transposição informática de Nicolas Balachev. Os dois são franceses, e as suas respectivas teorias, elas podem apoiar estratégias para subsidiar a resposta à pergunta anteriormente feita. Tá? São possíveis alternativas pedagógicas para o aprimoramento do conhecimento e do significado de conteúdos de matemática em contexto da prática do professor. Não percam de vista aquele modelo TPCK. Né? Aonde eu estou aí com essas teorias? Tá certo? Estou no conteúdo pedagógico e também no conteúdo tecnológico. Tá? Por outro lado, a transposição didática está no conteúdo, no conhecimento de conteúdo. Então, vamos lá. É importante a compreensão do complexo processo de transformação pela qual passa a matemática até tornar-se um elemento a ser ensinado. É o que se denomina de transposição didática apresentada pelo pesquisador francês. O Chevalat definiu o termo transposição didática afirmando que, imagine vocês um determinado conteúdo que deve ser praticado numa determinada aula, né? Um conteúdo do saber, que é destinado ao saber a ser ensinado, ele sofre um conjunto de alterações no sentido de adaptar com mais eficiência seu lugar entre os objetos da educação. Esse trabalho que acontece com o saber a ser ensinado é chamado de transposição didática. Então, o que argumenta o que considera o Chevalat? Né? Que há um conhecimento da academia. Imagine vocês um determinado conteúdo, aquele conteúdo, qualquer de matemática, ele tem um conhecimento da academia, né, ou dos matemáticos que o criaram. Depois, esse conteúdo,
ele tem que ir para a prática do professor. Então, do saber sábio, que ele é chamado, até o saber a ser ensinado, transformações e alterações, ele sofre esse conteúdo, tá? Mas o professor, ele tem que, não digo que tem, mas seria o melhor que o professor tivesse conhecimento, não apenas daquilo que ele vai ensinar, mas de onde veio aquele conhecimento. Então, essa noção de transposição didática, ela distingue diferentes saberes matemáticos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Segundo a teoria, existem 3 matemáticas distintas. Vou pôr o silencioso aqui. Existem 3 matemáticas distintas entre si. A matemática do professor, a matemática do matemático e a matemática do aluno. Dessa forma, a transposição didática ela é definida como mecanismos gerais que permitem a passagem de um objeto do saber científico a um objeto de ensino. Como vamos fazer passar aquele saber sábio para o saber a ser ensinado? Não é? Para o professor, cabe a transformação desses saberes nesses 3 níveis, de modo que não perca suas características essenciais, mesmo com a sua adaptação para a sala de aula. Isto é colocado por Bruno D'Amore e já foi colocado em 2007, considerando a teoria de transposição didática. Ao fazer a transposição didática, pode ocorrer alguns problemas, como o distanciamento entre o saber a ser ensinado e a sua origem, o saber científico, ou sábio, como eu disse, né? E, como consequência, uma recontextualização que modifica seu sentido original. Então, isso chama atenção, chega lá, né? Como é estruturado, não é? Aquele saber científico até o saber a ser ensinado. Ocorrem problemas com esse distanciamento, porque ele pode modificar, perder o sentido original daquilo que deve ser ensinado. E da mesma forma como a transposição didática de Chevallard, Nicolas Balachev, que é o outro teórico francês, ele propõe uma teoria para repensar o uso do computador pelos docentes, para que este não seja mais um elemento na educação, e sim um diferencial que deve ser muito bem estudado e avaliado para o seu correto uso. Tá? Balachev ele considera que a criação de objetos de ensino é o resultado de um processo complexo de adaptação dos conhecimentos às limitações de ensino e aprendizado próprios dos sistemas didáticos. Tá? Esse processo, a transposição didática, conduziu à criação de objetos originados por suas características e funcionamento próprios. O desenvolvimento da tecnologia de informação e sua introdução nas escolas e centros de formação, ele é acompanhado de novos fenômenos da mesma ordem daqueles da transposição didática. Porque aqui, Balachev, ele considera a transposição didática, mas inserindo nessa transposição didática a tecnologia, o computador. As limitações da transposição didática acrescentam-se, ou melhor, combinam-se as limitações da criação de um modelo e de implementação da informática. Limitações da modelagem, que ele chama de modelagem computável. Limitações de softwares, limitações de materiais de apoio digital à realização. Tá? Nessa transposição que Balachev coloca, da transposição informática, a mudança de representação provoca uma transformação de um modelo matemático de referência
para o modelo representado no dispositivo informático a ser manipulado por um usuário, né? Como você pode transferir aquele conteúdo para trabalhar num dispositivo informático? Essa passagem ela pode ser dirigida pelo professor a partir de resultados de pesquisas que apresentem os obstáculos que possam surgir ou na elaboração de materiais pedagógicos. Então, ele chama a atenção que muitos obstáculos que você pode vivenciar, você pode encontrar até indicações de solução para ele em pesquisas já feitas, né? Da mesma forma que na transposição didática de Chevalat, o saber a ser ensinado, novamente, ele sofre modificações. Os objetos de ensino são transformados em saberes implementados ao serem modelados computacionalmente na transposição informática. O saber aprendido, aquele que o aluno realmente alcança, decorre da interação do estudante com o dispositivo informático. Então, os ambientes de aprendizagem com as tecnologias digitais, eles podem resultar de uma construção onde acontecem novas transformações dos objetos de ensino. Deixa eu só ver a hora aqui. Tá. Desde o saber científico até o saber ensinado, denominado por Balachef de transposição informática, nesse processo de trabalho. Assim, é importante refletir sobre os impactos das tecnologias sobre cada um desses saberes no contexto da matemática. Voltando ao processo de transposição didática, Chevalat, juntamente com outro autor, né, Joshua, eles dizem que essas etapas enunciadas por esses autores podem dar suporte às estratégias na criação de recursos com apoio do dinamismo de tecnologias digitais e podem ter como objetivos modernizar o saber escolar, né? Atualizar o saber a ensinar, articular o saber velho com o saber novo, transformar o saber em exercícios e problemas e tornar um conceito mais compreensível. Tá? Então, no final da palestra, eu vou ver se der tempo, eu vou apresentar um exemplo disso, de você articular o saber velho com o saber novo e transformar o saber em exercício e problema. Segundo as ideias de Chevalat e Joshua, de 1982, a modernização consiste em quê? Incluir nos programas de formação dos futuros profissionais novas teorias, modelos, interpretações científicas e tecnológicas que surgem com o desenvolvimento científico ao longo do tempo. Então, eu repito, né, chamo a atenção que a utilização de tecnologias digitais no âmbito do saber científico pode contribuir para a compreensão da evolução de objeto matemático por meio das ideias e conceitos descobertos e que evoluíram à medida que eram pesquisados. Outro autor, ele sugere algumas ações para suporte ao desenvolvimento de recursos para a prática docente que vão ao encontro das etapas de transposição didática, né? Então, ele chama atenção para modernizar o saber escolar, que essa modernização ela é necessária devido ao intenso desenvolvimento e crescimento da produção científica. Novas teorias, modelos estão sempre surgindo e força a inclusão desses conhecimentos nos programas de formação, tanto na graduação como depois da graduação. Atualizar o saber ensinar, o que significa? Saberes ou conhecimentos específicos que, de certa forma, já se vulgarizaram ou banalizaram, podem ser descartados, abrindo espaço para a introdução do novo, justificando a modernização dos currículos, não é? Nós estamos sempre em evolução, então o currículo não é algo acabado, o currículo está sempre em evolução, como a matemática, ele está sempre evoluindo.
Articular saber velho com saber novo. A introdução de objetos de saber novos ocorre melhor se articulado com os antigos. O novo se apresenta como que esclarecendo melhor o conteúdo antigo e o antigo hipotecando validade ao novo. Transformar o saber em exercícios e problemas. O saber sábio, cuja formatação permite uma gama maior de exercícios, é aquele que certamente terá preferência frente a conteúdos menos operacionalizáveis. Essa talvez seja a regra mais importante. E depois tornar um conceito mais compreensível, de acordo com a tecnologia utilizada. Vou pular aqui, porque já estou repetindo, né? Que já repeti que o computador é um recurso tecnológico importante, né? Vou dando algum software específico para utilizar. Por exemplo, ao representar o gráfico de uma função na tela do computador, outras janelas se abrem apresentando correspondente expressão algébrica e, por vezes, outra janela com uma planilha, como é o caso do software GeoGebra, não é? À medida que você trabalha com o gráfico, que são visíveis na janela algébrica e na planilha, a apresentação do dinamismo de situações que permite ao professor e aluno levantar conjecturas e testar hipóteses. Essas são as possibilidades, que eu já falei, que se apresentam no software GeoGebra. Mas existe o teórico, não é? Ainda seguindo as ideias de Balashèv, né? Ao utilizar o computador na sua prática docente, ou ao propor uma mesma tarefa com olhar diferente, aqui a gente tem aquele conhecimento tecnológico, né? O professor pode estar apenas consumindo a tecnologia. Como, por exemplo, que a gente vê em muitas situações, ele considera algumas atividades do livro didático com o uso de um software específico. Então, ele está consumindo a tecnologia, não é? Também pode estar mais além, ele tem que incorporar a tecnologia na proposta de atividades. O professor e educando mudam a forma de fazer matemática e mudam a forma de pensar matematicamente. Esses dois autores, eles identificaram nas suas pesquisas algumas concepções de professores, que são, ele identificou na formação de professores, consumir tecnologia. Está relacionada aos argumentos que essencialmente sustentam serem as novas tecnologias e as TIC recursos poderosos para ensinar a aprender matemática. Outra concepção que os autores trazem é incorporar a tecnologia. Então, o que é incorporar essa tecnologia, né? Envolve aí instrumentos cognitivos, como o professor vai pensar, mudam a forma de pensar matematicamente. Tá? E outra concepção nós denominamos matematizar a tecnologia, ligado às ideias de que as tecnologias TICs, além de desempenhar os papéis de recurso de ensino e de aprendizagem, né, de ferramenta, de instrumento de pensar, pode tornar-se fontes de renovação das abordagens curriculares, do currículo, etc. Então, vamos considerar agora, vamos considerar a presença do GeoGebra no contexto do ensino e da aprendizagem. Vamos recuperar uma outra teoria, que é a teoria dos registros de representação semiótica, de outro francês, que é o Duval, que considera que para haver uma compreensão da matemática, é necessário estudar o funcionamento dos sistemas cognitivos que propiciam o desenvolvimento das capacidades de raciocínio, de análise e de visualização, considerando quais são os sistemas cognitivos necessários e são próprios da atividade matemática. E aí,
ele considera que na presença do software de geometria dinâmica, por exemplo, o GeoGebra, né, os aspectos considerados por Duval, eles podem ser explorados nas diferentes janelas que são exibidas e que permite a construção de objeto matemático, né? Segundo Duval, existem dois tipos de transformações de representação: a conversão e o tratamento, representando os diferentes signos utilizados em matemática, tais como figuras, gráficos, escritas, língua natural e registro numérico. E uma conversão, então tem o tratamento e tem a conversão. É uma transformação de uma representação, por exemplo, mudando de um registro para outro. Por exemplo, se você tem um gráfico, a representação de um gráfico, você tem na janela do GeoGebra a representação algébrica, né? Então, para o aluno é importante que, ao visualizar o gráfico, saiba qual é a sua representação geométrica e vice-versa, né? Então, aí ele está fazendo uma conversão. O tratamento é efetuado dentro de um mesmo registro, né? Por exemplo, ao multiplicar uma equação do sistema por um número real diferente de zero para escaloná-lo, você está fazendo um tratamento desse registro. Você não está fazendo uma conversão, né? Muito bem. Então, a justificativa para a predominância da utilização do GeoGebra em geometria pode ser a contribuição que a representação e a visualização obtidas pelos softwares trazem para os conceitos e construções geométricas. Esses são aspectos que são destacados por Duval, quando ele defende que a geometria necessita da representação e visualização, o que pode favorecer a compreensão, pois somente assim os objetos matemáticos eles podem ser entendidos, né? E outra autora, Marilena Bittar, ela afirma que a incorporação das tecnologias acontecerá efetivamente somente quando o professor vivenciar o processo, ou seja, quando a tecnologia representar um instrumento importante de aprendizagem para todos, inclusive para o professor, né? A integração de recursos tecnológicos na prática docente pode ser sustentada o que outro autor, Pierre Rabardel, outro francês, considera como uma construção da gênese instrumental. Então, este autor, ele argumenta que o instrumento é o resultado de um processo de construção pelo indivíduo no transcorrer de suas atividades. Então, aqui ele diz que há dois processos, né? Um processo de instrumentação e de instrumentalização. Então, você tem um artefato, um instrumento ele é composto pelo artefato, esse artefato ele se torna um instrumento depois dessa gênese instrumental, num duplo processo de apropriação, de instrumentalização e de instrumentação, né? Então, o que vem a ser, né? Transformar um artefato em instrumento, constituído por dois mecanismos. A instrumentação, o artefato modela a ação. E a instrumentalização, o artefato é moldado pela ação do sujeito. Então, vamos supor, você não conhece o GeoGebra. Quando você tem os primeiros momentos com o GeoGebra, você tem aí a instrumentação. Você tem que aprender sobre ele, não é? O artefato, então, modela a sua ação. Depois que você domina, você tem a instrumentalização, porque daí você vai utilizar e pode até modificar as ferramentas do modelo do GeoGebra. Então, aí, o artefato ele é moldado pela ação dos sujeitos. Então, o Rabardel ele chama atenção quando é que um determinado instrumento tecnológico, né, é inserido na sua prática. Então, é inserido a partir desses dois mecanismos, né?
Do ponto de vista de criação de atividades, eu vou trazer mais uma teoria, que eu acho que eu não sei nem como é que está meu tempo, porque eu estou falando e estou perdendo aqui no meu tempo, já vai fazer quase 1 hora, acho. Existe vou considerar a dialética ferramenta-objeto idealizada por Douady, a Regine Douady. Não é? Eu vou avançar um pouquinho. A Regine Douady, para você criar atividades, ela considera o conceito matemático que se estrutura como ferramenta à medida que for aplicado na solução de um problema. Né? E ela envolve aí várias fases. Ela chama de existência de 7 fases, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque já não vai dar tempo de eu mostrar o exemplo para vocês, tá? São 7 fases, depois eu posso enviar a apresentação para vocês, e está bem explicado aí quais são essas fases, tá? E por último, que eu gostaria de chamar a atenção, é a teoria da atividade, que ela vem sendo muito utilizada nas abordagens de trabalhos sobre as relações homem-computador, justamente por possibilitar a análise de atividades mediadas pela tecnologia. Então, essa teoria é de Engstrom e é uma opção metodológica. Está no conceito de ciclo expansivo, que permite novas propostas a partir da experiência realizada. Então, quando nós trabalhamos com formação de professores, esse ciclo expansivo ele é considerado em todos os momentos da formação. O momento que o professor questiona, que ele propõe uma solução, examina o modelo, implementa o modelo, tudo na prática docente dele. Então, é um ciclo que começa e ele permite que a gente possa analisar toda a formação do professor por meio desse ciclo expansivo. Então, agora eu vou partir para... Eu não sei como é que eu estou de tempo, se alguém puder me informar, porque eu não vejo aí alguém tem que me chamar a atenção se eu estou muito atrasado ou não. Então, vamos lá. Doctora Celina, una situación nada más. Si pudiera, no sé, en unos 10 minutitos, por favor, cerrar la presentación, porque tenemos también la otra presentación de la siguiente ponencia. Una sincera disculpa por esta situación. ¿Cuántos minutos tengo más? Como 15 minutos, doctora. Ainda tenho 15 minutos? Sí, 15 minutos para cerrar. Então, eu vou usar 5 minutos para apresentar um exemplo. Ok. Tá? Esse exemplo que eu vou apresentar, existe um software bastante antigo, francês, que se chama Imagiciel, que trabalhava em DOS, né, antigamente. Ele é um ambiente computacional e algumas atividades, em uma pesquisa de um dos meus alunos, elas foram reconstruídas no GeoGebra. Então, aqui eu chamo a atenção para aquilo que eu apresentei, daquele trazer o antigo numa abordagem nova, né? Então, e foi aplicada para alunos do ensino médio. Então, eu vou trazer aqui, olha, aqui tem um quadrado, eu já vou abrir o aplicativo. Aqui você tem um quadrado colorido com 2 cores, não é? E o aluno, o que ele tem que fazer? Ele tem que... existe aqui uma área que vai colorindo e quer saber a área só dessas áreas aqui que estão numa cor mais escura, né? À medida que você movimenta um ponto. E isso vai gerar uma função por partes, né? Então, as questões qual é o domínio dessa função, qual é a imagem, qual é a lei de formação. Isso foi aplicado com alunos. Aqui tem tudo que eu falei está presente nessa atividade. Né? Um saber antigo no novo. Estamos trabalhando aqui com as representações semióticas, né? O gráfico, a parte algébrica.
E tem mais, né? Nós estamos trabalhando aqui um conteúdo matemático, né? Que você pode utilizar. Essa atividade ela está disponível para vocês, é livre, vocês podem acessar, tá? Eu vou acessar aqui, vou ver se eu consigo sair daqui, vamos ver. Ela está aqui, quadrados coloridos. Então, ela está no software, no ambiente do GeoGebra, não é? O link. E vocês vão perceber que aqui tem um ponto Q, que ele é movimentado à medida que você movimenta o controle deslizante, não é? E ele vai gerando um determinado um lugar geométrico na outra tela, tá certo? E o aluno, ao movimentar, ele tem a tabela, né? À medida que você movimenta o controle deslizante, a área dessa parte mais colorida, mais escura, ela vai modificando aqui na tabela, tá certo? E vai gerando o gráfico. Que gráfico é esse? Qual é a função? Qual é o domínio? E o aluno ele tem que chegar à conclusão de qual é o domínio e se vocês vão ver aqui, olha, à medida que ele movimenta o controle deslizante, vai, a função, vou voltar aqui, tá? Vou deixar aqui só apenas a função. À medida que ele movimenta o gráfico dessa função, ele vai modificando, tá certo? Vai modificando e vai ter como resultado o lugar, o aluno tem que chegar nessa expressão, não é? X ao quadrado menos 8x mais 32. E como é que ele chega nessa solução, não é? Então, tem aqui explicando quando você movimenta o ponto Z, o que acontece, qual é o cálculo que ele está fazendo, qual é a área, por que faz, até chegar aqui na solução do problema. Então, isso é o que eu tinha a apresentar. Eu agradeço muito, peço desculpas aí, porque acho que não devo ter calculado muito bem o tempo, mas eu deixo a minha apresentação para vocês aí. Então, muito obrigada, muitas graças. Não sei se dá tempo de eu responder alguma pergunta. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Celina. Si les parece, colegas, podemos dar oportunidad a una pregunta para ahora asistir a la otra conferencia, que aprovecho para invitarles, que va a ser por Zoom. Ya luego ahí deben de tener el correo electrónico la liga, de la conferencia del doctor Kuzniak. Si alguien tiene alguna pregunta, colegas, con muchísimo gusto aquí tenemos a la doctora Celina, si gustan levantar la mano para darles la palabra. Sí. Sí, adelante. Es que dice R, pero no sé si es Raúl o cuál es el nombre. Adelante. Creo que tem que abrir o micrófono. Sí, no ha abierto el micrófono. Claro. Soy Ricardo Ulloa. Ok. Gracias, doctor. Doctora, una cuestión que aparece frecuentemente por acá es el aspecto de, con todos estos cambios tecnológicos, ¿cuántos alumnos podemos atender a distancia? Bueno, creio que não muitos, não? Eu acho que dependendo de como você estrutura a sua aula, não é? Por exemplo, se é uma aula híbrida que você enviou antes o material para esses alunos, para que eles leiam, você pode atender um pouco mais. Se é uma aula que está acontecendo naquele momento,
eu acho que não pode, não é muito aconselhado ter muitos alunos, não é? Poucos alunos. Agora, depende também do qual é a plataforma que você está utilizando, se essa plataforma ela permite uma interação com esses alunos. Por exemplo, o Teams aqui, quando você compartilha a tela do GeoGebra do seu computador, você pode permitir que um aluno interaja com o GeoGebra dentro do seu próprio computador, né? O que é o que a gente faz normalmente, né? Nas atividades com os alunos, eles interagem. Agora, é muito difícil responder qual é o número exato, né? Depende do ambiente, depende da plataforma, depende de como você preparou essa sua aula, se você já enviou antes o material e apenas abre para discussão, ou se você vai ensinar naquele momento, então realmente não tem muito significado, porque daí não dá tempo de discutir e de avaliar. Isso é muito diversificado, né? Não existe aí uma resposta única para a sua pergunta. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, quizás tenemos tiempo para una más. Si alguien más quisiera realizar alguna pregunta para la doctora. Ok, bueno, creo que no por el momento. Muchísimas gracias, doctora Celina. Si me lo permite, voy a dar lectura a la constancia que le vamos a hacer llegar también en un momentito más con respecto a su conferencia. Me permito leer. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología en Educación Matemática, AMIUTEM AC, otorga la presente constancia a la doctora Celina Abar por impartir la conferencia magistral Consideraciones teóricas para el uso de tecnologías digitales en educación matemática, dentro de los trabajos del Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, efectuado del 22 al 25 de septiembre del 2021 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. La constancia es firmada por el presidente de la MIUTEM y también por el director de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctora Celina. Fue una interesantísima conferencia. Le agradecemos su participación y nada más para recordarles al resto de los colegas, la reunión y la conferencia del doctor Kuzniak, que va a ser a las 10:30, será por Zoom, en el correo electrónico y también en la página del Face de la MIUTEM. Pueden encontrar la información de la liga. Muchísimas gracias, doctora. Le reiteramos Muito obrigada, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y nos vemos en un momentito más. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.